Finalmente, a luta do titã de ataque de Grisha contra a titã fundadora de Frida foi animada, e ela ficou muito bem animada. O titã de ataque de Grisha é diferente de todos os outros. E durante o combate, o titã fundador não mostrou grandes habilidades físicas, apesar de ele ser considerado invencível. O titã do Grisha simplesmente atacou, e ela, mesmo tentando se defender de todas as formas, perdeu. E ela perdeu até bem rápido. Grisha deixou ela completamente incapaz de se movimentar, e deu aquela mordidinha na nuca. Você deve estar se perguntando, pô, mas se o titã fundador é tão forte, por que ele perdeu tão fácil e tão rápido? Lembra daquele assunto que foi falado sobre o voto de renúncia de guerra? Na verdade, nesse voto você renuncia tudo que tem a ver com a violência. O titã de ataque está indo contra a titã fundadora, e a usuária da titã fundadora está seguindo a regra, que ela é obrigada a seguir, querendo ela ou não. Nessa regra, ela deve ser pacífica, e ela deve aguardar dentro das muralhas. Essa regra foi criada pelo rei Karfritz, número 145, o rei que criou as muralhas. Ele também meio que criou essa regra para bugar o titã fundador para que esse poder não caísse em mãos erradas. E assim, mesmo que a pessoa tenha o titã fundador e o sangue real, ela não consegue usar os seus grandiosos poderes. E assim, Grisha puxou ela lá de dentro. Ele a devorou numa violência tão grande que ele tirou toda a cabeça, e ela simplesmente caiu para o lado. Depois, chegou a hora de esmagar a família real. Não sobrou nenhum. Foram todos dilacerados, triturados e amassados. E quando o Grisha finalmente saiu de lá, ele está se lamentando de por que o Eren para ele só mostra algumas partes do futuro. Ele não sabe de fato tudo o que vai acontecer, mas Eren falou com ele e mostrou alguns vislumbres do futuro, algumas memórias. Já que a habilidade do titã de ataque é exatamente essa, ver algumas memórias no futuro. O Eren, como estava em contato com o Zeke, que é sangue real, e parcialmente teve controle sobre todos os poderes, conseguiu fazer isso. O poder do titã de ataque do Grisha de ver o futuro se encontrou com o poder do fundador de viajar pelas memórias do passado. E assim, houve esse contato tão complexo. O Grisha deixou bem claro que ele sabe de algumas coisas do futuro, mas ele não sabe tudo. Ele sabe que no final o Eren será vitorioso, e tudo dá a entender que o Grisha viu o Eren ativando o estrondo, porque ele disse que o futuro seria terrível. E então ele começa a se comunicar com Zeke. No chão, nós podemos ver a seringa de aplicação que vai transformar futuramente Eren em titã. O Eren, como titã puro, vai devorar o Grisha e assim obter os dois titãs. O fundador que ele acabou de devorar e o de ataque que ele ganhou do Coruja. Quando ele começa a conversar com o Grisha, ele fala que os desejos dele não vão se realizar, apenas os do Eren. E o que já era considerado impossível pelo Zeke de se comunicar com alguém do passado, agora estava ficando cada vez mais complexo, porque o Grisha podia ver o futuro e o Eren mostrou alguns relances do futuro para ele. O Zeke logicamente está assustado, ele está vendo um fantasma se comunicando com ele. Isso só é possível por causa dos caminhos de Ymir. Lá o tempo passa de uma forma diferente, e o passado, o presente, assim como o futuro, não são coisas intransponíveis. Na verdade, é possível acessá-las. E isso torna o jogo muito mais interessante. Quando o Grisha finalmente consegue enxergar o Zeke, ele está feliz de ver o seu filho, e ele pede desculpas várias vezes e mostra que realmente ele é um homem arrependido. Quando ele abraça o Zeke, uma coisa muito importante acontece. O Zeke está totalmente chocado, porque ele imaginava que o pai dele era outra pessoa. Pela primeira vez, ele conheceu o pai dele. A última vez que ele viu o Grisha foi quando ele era criança. O Grisha, nessa idade que ele está agora pedindo desculpas pro Zeke, ele é mais ou menos 10 anos mais velho do que o Grisha que abandonou o Zeke. Logo, esse Grisha é um Grisha diferente, é um homem mais maduro, um homem mais sensato. Um homem que, se tivesse encontrado o Zeke, com certeza tratado ele de uma forma completamente diferente. Se não fosse toda a problemática dos titãs, dos poderes, das próprias nacionalidades de Marleanos e Eldianos, essa família, sim, poderia se reencontrar e quem sabe até ser uma família feliz. Mas devido às circunstâncias que eles estão, isso é completamente impossível. Ao ver as lágrimas do seu pai, o Zeke se emociona. Ele não imaginava que ele tinha mudado tanto. E ele também chora. Esse momento do Zeke chorando é muito importante, porque ele entendeu que não foi o pai dele que manipulou o Eren como ele estava imaginando. Foi o próprio Eren. O pai dele não era uma pessoa ruim, o pai dele era uma pessoa boa.
Mas mesmo assim, ele decidiu acreditar e aceitar as memórias do Eren e fazer o que ele estava pedindo. No final, ele acabou se arrependendo e disse parar o Eren. Aqui, mais uma vez, eu reforço a sensação de que o Grisha viu o estrondo. Porque para ele pedir para o Zeke parar o Eren, com certeza ele viu algo muito terrível acontecendo. E o que poderia ser mais terrível do que o tremor de terra? Então eles voltam para a coordenada, Eren olhando no olho do Zeke. E o Eren lança uma ironia aqui, porque eles estavam vendo as memórias do Grisha. E eles saíram um pouco antes do Grisha transformar o Eren em titã e comer o seu próprio pai. Então ele lançou essa. Nós ainda não vimos a parte que eu como ele. Só que o Zeke não tá pra brincadeira, ele tá chocado com isso. Ele não acredita que foi o Eren que influenciou o próprio pai dele a fazer tudo o que ele fez. Sendo assim, o passado que existe só existe porque o Eren modificou a realidade. O grande paradoxo aqui é que eles viveram uma realidade que já foi manipulada no tempo. Se o Eren já voltou no tempo, ele estava destinado desde que nasceu a um dia chegar aí e fazer o que fez. E Zeke entendeu que Grisha realmente hesitou em cumprir a sua missão rebelde. Isso porque Grisha mudou completamente depois que se casou com Carla e teve o filho Eren. Ele se tornou uma pessoa que não se importava mais tanto com a rebelião. Ele decidiu viver em paz, ele decidiu dar mais valor à sua própria família do que às suas causas. Isso porque ele já havia perdido a sua família uma vez. E agora que ele ganhou a oportunidade de ter uma nova família, ele não abriria mão disso por nada. Temos que lembrar que Grisha passou muito perto da morte. Quando ele estava para receber a injeção de Titã, ele teve uma experiência única, porque ali ele pensou que realmente seria o seu fim. Mas ele foi salvo por Coruja, que ao invés de transformar em Titã puro, o transformou no Titã de ataque. Sendo assim, Grisha mudou completamente. E Zeke conseguiu ver isso. Zeke também entendeu como que o Eren manipulou as situações para que Grisha fizesse exatamente o que ele queria que acontecesse. E na ideia inicial do Zeke, ele achava que Grisha tinha manipulado o Eren desde criança e pregado ideais na cabeça dele e um dia passado os titãs para ele para que ele continuasse o seu próprio plano. Mas é exatamente o contrário. Quando o Zeke finalmente entende tudo o que está acontecendo, ele também percebe que tem alguma coisa muito grande no futuro que o Eren mostrou para ele. Aqui novamente nós estamos falando do estrondo. Aqui praticamente fica claro que é o tremor de terra que o Grisha viu. Essa coisa no futuro que o Eren precisa ser parado. Essa coisa no futuro que o Eren vai ganhar e que é completamente terrível, só pode ser o tremor de terra. Isso também quer dizer que o Eren já sabe tudo o que ele vai fazer. Ele já viu relances do futuro. As memórias não são completamente consistentes, mas ele viu relances o suficiente do futuro para deduzir tudo o que vai acontecer e tudo o que ele mesmo tem que fazer. E aqui o Eren está sendo irônico de novo. Ele falou que só modificou o passado porque o próprio Zeke levou ele no passado. Se o Zeke não tivesse levado ele no passado, ele não teria conseguido alterar o tempo e eles não estariam aí agora. Ao mudar isso, ele mudou o passado e tudo acabou resultando no que está acontecendo agora. Logo, Zeke também faz parte desse ciclo. Ele foi uma peça fundamental para que tudo isso acontecesse. E Zeke está preocupado com as palavras de Grisha, já que ele falou que as coisas vão acontecer como o Eren quer. E dá pra ver a calma que o Eren tá. Ele fala que viu uma coisa há 4 anos atrás. O que ele viu há 4 anos atrás foi quando o Eren beijou a mão da história. Eu fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso, quando isso era apenas teoria. Quando o Eren beijou a mão da história, ele viu vários flashes de memória no futuro. Entre eles estava o estrondo. Estava praticamente tudo o que ele teria que fazer. As memórias do Titã de Ataque não são completamente detalhadas, mas dá para ter uma boa noção. Então, desde a época, há 4 anos atrás, Eren já sabia que teria uma grande reviravolta na sua vida e ele, eventualmente, destruiria o mundo. E o engraçado é que o Eren, por ter o Titã de Ataque, ele consegue ver memórias dos usuários no futuro. Só que ele é o último usuário do Titã de Ataque. Então ele vê as memórias do pai dele do futuro, que é além do futuro do presente dele mesmo. Então temos o flashback do Eren beijando a mão da história. Aquela cara que ele fez não foi à toa. Ele viu pessoas sendo esmagadas e quem estava esmagando era ele mesmo. Então Zeke se enfurece e decide mandar Ymir tirar a capacidade de todo o povo eldiano se reproduzir.
Ele quer que os Eldianos sejam extintos por eutanásia, eles não consigam mais ter filhos. Ymir simplesmente abana a cabeça e decide obedecer. E agora é a vez de Eren se enfurecer. É claro que Ymir poderia fazer isso no lugar que ela está ali, mas ela decidiu andar lentamente até a coordenada. Nesse mundo que tudo é possível, ela poderia simplesmente fazer com que todo o povo eldiano deixasse de ter filhos. Mas essa caminhada dela até a luz foi de propósito. Ela estava esperando Eren tomar alguma atitude. E é exatamente isso que ele vai fazer. O Zeke agora não está mais nervoso, ele está confiante porque Ymir está obedecendo ele. Já o Eren, totalmente em modo Tatakai. Então ele começa a puxar as suas mãos, porque tudo o que o Eren quer é liberdade. Tudo que ele admira nesse mundo é liberdade e tudo que ele sempre sonhou foi liberdade. Ele nunca gostou de estar preso, dentro das muralhas, sem conhecimento, sem poder sair. E agora ele estava algemado. Exatamente o que não pode acontecer com uma pessoa que sonha com liberdade. Ymir está andando bem lentamente. E o Eren decidiu pagar qualquer preço para sair das suas correntes, até mesmo os seus próprios polegares. A sua determinação é tão grande que ele decidiu esquecer a própria dor que estava sentindo. Em um movimento, ele arranca os próprios polegares e partes da pele da sua mão. Zeke diz que é besteira, o Eren não vai conseguir pará-la. E ele continua, sempre avançando, dessa vez na direção da fundadora Ymir. O nome desse episódio é De Você, há 2000 anos atrás. E aqui nós voltamos um pouco no passado, quando Frida estava ensinando Historia. Historia era a filha bastarda, sua mãe se chamava Alma. E como a família real se escondia, todo mundo achava que ela era apenas filha de um nobre. E esse nobre era Roger Ace. Só que ele não queria que ninguém soubesse que Historia era sua filha. Então ele expulsou a mãe de Historia, que era sua funcionária, e elas foram viver uma dura vida no campo. Eventualmente, Frida visitava Historia e ensinava várias coisas para ela, como por exemplo, ler. Ela também ensinava ela como se portar. E ela aprendeu muitos bons modos, educação e coisas que uma menina que nasceu e cresceu onde ela estava jamais aprenderia. A Historia seria uma menina mais ou menos como a Sasha, mas Frida ensinou tudo para ela. Algumas coisas Frida apagava da memória de Historia, usando o poder do Titã Fundador, exatamente para ela não se lembrar que aquela mulher estava sempre ali com ela. Mas os conhecimentos adquiridos ficavam com Historia. Afinal, Frida não queria que ela descobrisse que ela era de uma família nobre, muito menos da família real. E assim, entre uma conversa e outra, ela acabou contando para ela a história de Ymir. O interessante é que nesse livro, que está dentro de Parades, tem o conhecimento que foi inventado e passado por Marley. Marley inventou que Ymir fez pacto com um demônio, mas isso nunca aconteceu. Esse livro está escrito na antiga língua eldiana e já tem o mito do demônio. Provavelmente era assim que o rei de dentro das muralhas explicava para o povo de dentro das muralhas como nasceram os titãs. Aqueles titãs que ninguém sabia de onde eles vinham. Aqueles titãs que devoravam humanos. Afinal, o rei das muralhas foi para dentro das muralhas, levou o pessoal e apagou a memória deles. Ninguém sabia qual era a origem dos titãs. Então ele inventou que a Ymir fez um pacto com o demônio. E livros como esse permaneceram até hoje dentro de Parades. Então voltamos para 2000 anos atrás. Essa é a melhor história de Shingeki no Kyojin, na minha opinião, e nós vamos ver ela detalhadamente agora. Ymir era uma menina vazia. Ela foi criada em um local com poucas pessoas, um pequeno vilarejo. E ela era considerada uma menina muito gentil. Dá pra ver que o vilarejo que ela morava era pobre, tinha poucas casas e um moinho. E o interessante é que esse vilarejo já era cercado por muralhas. Nessa imagem nós conseguimos ver cerca de 3 vilarejos, todos eles cercados por muralhas. Claro que não são grandes muralhas gigantescas feitas de endurecimento de titã, são cerquinhas de madeira. Mas é interessante que o povo desse mundo gosta de viver cercado de muralhas. É uma coisa cultural e 2000 anos atrás eles já viviam em cidades cercadas. Aqui nós podemos ver que é apenas um pacato e tranquilo dia na vida de Ymir como todos os outros. Só que ali, do horizonte, vem vindo um exército. E Ymir se assusta com aquilo. Afinal, o vilarejo dela é pacato, deveria ser pacífico. Um pequeno exército se aproxima. Eles parecem vikings, pelo jeito de se vestir e até pelo jeito de atacar. Esse é o povo de Eldia. Os eldianos estão buscando mais territórios e expandindo seu povoado. Eles são bem pequenos e não têm muito poder, mas eles são organizados e estão lentamente crescendo. Então eles destroem completamente aquele vilarejo, os 3 cercados por muralhas.
e levam as pessoas como escravos. As pessoas já completamente amarradas são levadas para uma espécie de ritual, já que nesse povoado existem regras muito sérias para os escravos. O líder desse povoado, para confundir um pouco a nossa mente, também se chama Karfritz, exatamente como o rei de dentro das muralhas. Então fica mais fácil identificar o rei de dentro das muralhas como Karfritz II e esse como Karfritz I. Ele ainda não é rei, ele é só líder de um povoado. Ele tem alguns soldados e agora ele tem um pouco mais de escravos. Nesse povoado, ele ordena que todos os escravos percam a sua língua. As pessoas seguram a língua com um alicate, puxam para fora enquanto outra pessoa segura a cabeça dele com um pano para ele não se mover e a língua é cortada ali. É claro que alguns não devem sobreviver a esse processo, mas Karfritz acredita que escravos não precisam de língua, já que se eles tiverem língua vai ser mais fácil eles se comunicarem, trocarem informações e eventualmente conseguirem uma rebelião ou fugirem. Se eles não têm língua, eles não podem conversar de forma alguma, a comunicação entre eles vai ficar muito complexa e eles vão apenas servir e obedecer, assim como ele quer que seja. Isso tem funcionado muito bem. Então Ymir é a próxima, a língua dela também foi tirada. E ela acabou aceitando aquele miserável destino de ser uma escrava. Seu povoado foi completamente queimado e dizimado, suas memórias, sua família, tudo aquilo havia virado cinza. Um dia, trabalhando nesse povoado, Ymir viu um casamento, o amor. Uma coisa que ela é completamente poupada disso. Uma coisa que é completamente proibida para ela, já que ela é uma escrava e aquilo nunca aconteceria com ela. Ela nunca se casaria, ela nunca teria um amor, ela nunca teria ninguém, nem um carinho, nem um afeto, nem um calor humano. Tudo que esperava ela era trabalho e chicotadas. Ymir admirou aquilo por um momento e sonhou com quem sabe um dia se ela pudesse estar ali. Mas é claro que isso seria apenas um sonho. As cinzas que estão caindo na frente de Ymir são da festa de casamento. Mas aqui é feita uma comparação com as cinzas que caíram do seu vilarejo, encerrando toda a perspectiva de vida ali para frente que ela poderia ter de algum dia encontrar a felicidade. Então Ymir, na sua inocência, um dia viu a baia dos porcos e decidiu abrir e deixar os porcos fugirem. O povoado era pequeno, só que agora tinha muito mais gente, tinham escravos. Os escravos tinham que se virar para comer qualquer coisa, provavelmente eles comiam os restos. Só que Karfritz e os guerreiros precisavam de carne, eles precisavam comer bem. Além de nobres, eles eram guerreiros, então eles precisavam se alimentar. E sem os porcos, isso seria impossível. Agora eles teriam todo o trabalho de voltar para a floresta e caçar os porcos novamente para trazê-los e criá-los. E isso frustrou bastante Karfritz. Ele decidiu então reunir todos os escravos em um local só e falou para eles entregarem quem é que tinha soltado o porco. É engraçado que na legenda está escrito falarem. Nenhum deles tem língua, eles não vão falar nada. E a ameaça é, se eles não entregarem o culpado, ele vai tirar um olho de cada escravo, já que ele considera que escravos para trabalhar não precisam de 2 olhos. Se ele enxergar só de um olho, ele consegue fazer os serviços na mesma. Só que ninguém, na sua integridade física, quer ficar sem um dos olhos. E aqui, pelo cenário geral, a gente pode ver que o reino de Eldia não é muito rico. Eles têm as coisinhas de madeira ali, eles têm alguns servos. Ele já conquistou alguma coisa, mas não são coisas muito grandes. Com a declaração dele, os escravos ficaram em pânico. No fundo, todo mundo sabia que tinha sido Ymir. Só que nesse momento, gerou-se 2 medos. Se eles entregassem a Ymir, a menina seria completamente eliminada da pior forma possível. E se eles não entregassem, todo mundo sofreria. Então eles ficaram alguns instantes decidindo, até que um tomou a coragem de apontar para Ymir e todo mundo resolveu apontar junto. Claro que se eles não têm língua e não falam, eles precisam mostrar de alguma forma, e apontar foi o melhor jeito. Ymir estava no centro de todos aqueles dedos apontados para ela. E assim ele perguntou para ela, para confirmar se eles não estavam realmente só mandando a culpa para a menina para ninguém sofrer. Ela não negou, ela nem abanou a cabeça, ela só olhou para um lado, olhou para o outro, viu que todo mundo estava apontando para ela e não teve coragem de negar. E é aí que vem a punição. Karfritz ironicamente disse que ela estava livre. Isso quer dizer que ele ia colocar ela para ser caçada como se caçam os porcos. Ela vai ser solta na floresta e homens a cavalo vão persegui-la como se persegue um porco. E assim aconteceu. Na próxima cena, ela já está correndo livre como o porco que ela soltou. E ela já tomou uma flechada. Ela está ferida, seu rosto está saindo sangue e ela está em um ambiente completamente hostil com caçadores muito próximos dela.
Ela corre e se esconde como consegue. Então eles avistam e atiram mais uma flecha nela. Essa a atinge na perna, diminuindo mais ainda a sua mobilidade. E além de causar muita dor, o sofrimento psicológico que ela deve estar passando ali deve ser gigante. Já que ela sabe que eles vão acabar com ela, eles têm os recursos e não tem onde ela se esconder. Nesse momento ela deve ter se arrependido 1000 vezes de ter soltado o porco. Só que antes de acabar com ela, eles estão brincando com Ymir, só para ver ela sofrer mais. Então ela vê uma flor, manchada com o sangue dela. Uma representação de como ao mesmo tempo aquele mundo era bonito e cruel. Ela chega a encarar a flor. E ela chora, odiando o próprio destino. Então tem uma árvore maior do que todas as árvores nessa floresta. Uma árvore com um formato muito estranho. Provavelmente, ela tem muitos e muitos anos que está ali. E as suas raízes cresceram acima da terra, em formato triangular, formando uma espécie de passagem. A árvore é monstruosamente gigantesca. Ymir então pensa que ali dentro daquela árvore ela pode se esconder e talvez os caçadores não a encontrem e ela tenha uma chance de sobreviver. É aí que ela decide entrar. Eles estão bem perto porque sabem que não tem para onde ela fugir. E ela entra na árvore. Se você comparar o tamanho de Ymir com o tamanho da árvore, dá para entender como essa árvore é grande. Ela é pelo menos o dobro do tamanho do Titã Colossal. E dentro da árvore tem cipós, tem musgo, tem toda uma vegetação lá dentro. E é claro que as raízes são extremamente escorregadias. E foi exatamente isso que aconteceu quando Ymir andava lá. Ela não conseguiu firmar suas pernas que uma estava com uma flecha. Ela estava totalmente machucada e fraca. Então ela escorregou e caiu. No meio dessas raízes havia uma passagem. E essa passagem levava para um lago. Nesse lago, a Ymir afundou. Ela caiu e ali provavelmente ela já tinha aceitado o seu fim, já que ela estava indo cada vez mais profundo dentro de uma árvore. Se ela não fosse morrer aí, ela morreria na mão dos caçadores. Ela já não consegue respirar, ela está afogando. E ali, no fundo do lago, a gente vê uma figura muito estranha. Uma espécie de parasita. Ele brilha, ele é pegajoso, ele tem vários tentáculos. E ele vai até a menina e se liga a ela. Seus tentáculos entram nas suas costas, se ligando à sua coluna vertebral. E esse contato gera uma fusão que gera uma explosão. Uma explosão até bem parecida com os caminhos lá da coordenada. E toda a árvore é completamente destruída. Os caçadores que estavam procurando Ymir para se divertir ficam assustados com aquilo. A gente vê nos fundos os pássaros fugindo. E do meio de toda aquela luz e destruição surge uma mulher gigantesca, com os ossos da coluna saindo para fora. Essa mulher é Ymir, a primeira titã. Ymir tinha muito poder. Quando ela voltou à sua forma humana, ela, como todo novo portador de Titã, provavelmente teve amnésia. E ela, mesmo conseguindo se transformar em gigante, não acreditava que podia viver sozinha nesse mundo. Como eu disse, ela tinha aceitado o seu destino como escrava. Então ela decidiu voltar e pedir asilo no povoado de Eldia. Ela disse que serviria a eles. Ymir nem imaginava todo o poder que ela tinha, tudo o que ela poderia fazer. Ela, na sua inocência, decidiu servir o povo de Eldia. E assim, o Karfritz a aceitou de volta. Ymir serviu para lutar contra exércitos inteiros e conquistar terras para Eldia. Logo, Eldia foi crescendo e se desenvolvendo à medida que os anos foram passando. Ela, na sua forma gigantesca, conseguia fazer muitas coisas que seriam difíceis até para vários homens. Ela construiu estradas, conseguiu, na sua forma titânica, cultivar terras e construir muitas coisas. Eldia, que era uma tribo, tinha se tornado um reino. E agora a Ymir era um pouco mais velha. Isso já foi o suficiente para o rei Eldiano decidir engravidá-la. Durante os seus combates, a gente já vê que eles estão com os apetrechos mais caros, eles estão mais bem vestidos. O reino de Eldia já tem mais dinheiro, eles já conquistaram mais bens. Um espaço de tempo se passou. E Marley, que era uma grande nação nessa época, começou a perder todos os confrontos contra o pequeno reino de Eldia, porque eles tinham uma mulher gigantesca que se regenerava e era praticamente imortal. Ymir dizimava exércitos inteiros como se não fosse nada. E assim, o reino de Eldia prosseguia crescendo sem limites. E o reino de Marley cada vez perdia mais força. Assim como o costume dos vikings, eles espetavam a cabeça dos seus inimigos em lanças. E a evolução de Eldia era notável. Logo, ela ficou famosa no mundo todo e tinha um grande exército. E Ymir estava grávida da sua primeira filha. Quando ela nasceu, não havia felicidade em Ymir. Ela dificilmente demonstrava seus próprios sentimentos.
Afinal, ela vivia só para servir. E é mostrado várias vezes ela vencendo vários combates. Os exércitos inimigos não conseguiam nem reagir. O que fazer diante de uma gigante? Ninguém tinha a menor ideia que o ponto fraco era na nuca, e não existia nenhum tipo de tecnologia, ou armadilha, ou coisa que pudesse chegar na nuca daquela gigante. Ela ia até o campo de batalha, se transformava e vencia todos os combates. Tudo que era preciso fazer e tudo que era ordenado, Ymir cumpria com maestria. Então ela teve mais uma filha, e mais estradas foram sendo construídas. Quando um reino vizinho era tomado, o povo eldiano se mudava para lá. Os sobreviventes se tornavam escravos e as coisas iam crescendo cada vez mais, até eles tomarem todo o continente. Eles construíram coisas gigantescas e caríssimas, edifícios enormes. E agora o reino de Eldia era o maior reino do mundo e ninguém poderia fazer frente a ele. O rei eldiano tinha várias concubinas e Ymir não gostava muito disso. Ela acabou desenvolvendo sentimentos pelo seu opressor. Ymir amava o rei eldiano. Um dia estava acontecendo uma espécie de evento. Todo o exército estava reunido e as forças eldianas estavam expostas, todos os soldados muito bem posicionados, e o rei estava de frente a eles, junto com a sua escrava Ymir e suas 3 filhas. Só que no meio desses soldados havia um traidor. Um traidor que provavelmente estava a serviço de Marley, que sempre foi o maior inimigo de Eldia. Havia uma lança enterrada no chão, escondida, e ele sacou aquela lança. Todos os soldados fiéis ao rei à sua volta não tiveram tempo de reação. Ele rapidamente jogou aquela lança na direção do rei, e daquela distância ele não erraria. Ymir estava assustada, mas ela entendeu que ela precisava agir. Então ela decidiu proteger o rei eldiano. Ela entrou na frente dele e o protegeu. Sendo acertada em cheio, ela caiu no chão. E pela primeira vez, Ymir foi ferida na sua espinha, um local onde em nenhum combate ela havia sido ferida antes. A lança entrou pelo lado, mas como ela perdeu a consciência e não conseguiu se regenerar, nem a fumaça de regeneração saiu do corpo dela. A regeneração automática que não dá para controlar. Ela simplesmente apagou. O rei eldiano ficou em pânico. Afinal, ele fez inimigos no mundo todo. E a única e mais poderosa arma que ele tinha para garantir que ele teria segurança estava ali, diante dele, morrendo. Ele não conseguia acreditar nem aceitar o que estava acontecendo ali. Então ele falou para Ymir se levantar logo, que ela não deveria ficar de brincadeiras. Ela provavelmente em outros combates se regenerou, perdeu partes do seu titã gigantesco, mas ela sempre tinha um fator de regeneração altíssimo. Afinal, Ymir nesse momento tem o poder dos 9 titãs. Ela é muito poderosa. Só que ela não se levantou. Ymir morreu. E acordou em forma de criança nos caminhos. A mesma forma que ela tinha quando ganhou seus poderes de titã. Ela passaria um longo tempo nos caminhos. Afinal, o tempo lá passa de uma forma diferente. E a partir de agora, ela veria as coisas acontecendo. Veja que nesse momento não existe nenhuma luz nos caminhos. Isso daqui a pouco vai começar a ficar muito interessante. O rei eldiano mandou cortar todo o corpo de Ymir em vários pedaços. E mandou com que as filhas dele, Sina, Maria e Rose, comessem. Elas tiveram que devorar o corpo da própria mãe. E assim aconteceu o primeiro ato de canibalismo no mundo de Attack on Titan. Sina, Maria e Rose obtiveram poderes de titã. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Os caminhos, que antes não tinham nada, passaram a ter 3 luzes, mostrando 3 caminhos: Sina, Maria e Rose. Nesse mesmo feixe de luz, hoje, existem vários caminhos diferentes. Cada um deles um portador de titã diferente. Então, pouco tempo depois, o rei eldiano ficou muito doente e ele não sobreviveu. Nos seus últimos momentos, ele passou uma ordem para Sina, Maria e Rose. Ele falou para elas continuarem passando os seus poderes de titã adiante. Isso quer dizer pra gente que foi um sucesso o canibalismo. E agora, Ymir entendeu que ela deveria ficar ali. Aquele era seu novo lugar de servidão. Ela deveria criar e esculpir titãs infinitamente nas coordenadas. Como última ordem, Karlfritz disse para as meninas terem muitos filhos. E delas é que veio todo o povo eldiano que nós conhecemos hoje. Todos os remanescentes de Eldia são de alguma forma descendentes de Sina, Maria e Rose. Muitas eras se passaram e agora aquela luz que tinha apenas 3 raízes tem várias ramificações. O poder dos titãs foi sendo passado adiante. E a cada usuário, um novo raio na luz. Nós vemos uma imagem com os 9 titãs divididos.
sendo que provavelmente Sina, Maria e Rose foram passando seus poderes de titã adiante até se dividirem em 9 e depois não se dividiram mais. E ela trabalhando todo esse tempo lá. Cada vez mais, a Árvore de Luz tem mais feixes e mais usuários. E ela prossegue o seu trabalho por dezenas de milênios, incansavelmente trabalhando na construção de titãs, que cada vez tem mais portadores. Todos os titãs que existem foram esculpidos por Ymir, e o seu trabalho é incansável. Nessa cena, provavelmente, Ymir está fazendo os titãs das muralhas, os titãs colossais que são responsáveis pelo poder do estrondo. Só que quando finalmente acaba o flashback e a história de Ymir, o Eren está abraçando ela e dizendo que vai acabar com tudo isso, pedindo o poder primordial de Ymir emprestado. Você não é deusa nem escrava, você é uma pessoa normal. Porque desse momento em diante, Eren se torna o protagonista do mal. Esse momento é tão épico que aqui o anime muda completamente. Eren vai de herói a vilão em segundos. Ele está convencendo Ymir de que ela não precisa obedecer ninguém. Acabou, finalmente, o tempo de espera. Zeke, novamente, não acredita no que ele está vendo. Afinal, Ymir parou. Ou melhor, Eren parou Ymir. E é claro que ele vai tentar ir lá para impedir isso. Entre todos os flashes de memória que Eren recebeu, ele chegou em uma conclusão. De que foi Ymir que guiou ele até lá. Que ela estava o tempo todo esperando por ele. É claro que Ymir nunca sentiu nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de carinho de ninguém. Por mais que o abraço do Eren seja algo estranho, é a primeira vez que alguém tem algum gesto de carinho pra ela, dizendo pra ela que ela não é escrava. Ao contrário do Zeke, dizendo que tem sangue real e que ela tem que obedecer. Lembre-se que no episódio anterior o Zeke falou que ela sempre obedeceu como um cachorro. Que ela sempre foi fiel. Ymir sempre esteve consciente ouvindo tudo isso. E Eren entende os sentimentos dela, dizendo que ela ficou 2000 anos esperando por alguém. Como o tempo no mundo das coordenadas passa diferente, 2000 anos pode ser muito mais tempo. E ao finalmente sentir o seu abraço, ela chora. Pela primeira vez nós conseguimos ver os olhos de Ymir. Ela finalmente expressou alguma emoção. Nem que seja lágrimas. Ela finalmente tomou alguma atitude. Ela finalmente vai ser humana. Eren Yeager fez Ymir Fritz encontrar a sua liberdade. E de agora em diante o mundo será outro, porque ela liberou para Eren o poder primordial. Eren Yeager agora tem nas suas mãos todo o poder de Titã que existe. Um poder imensurável, que vai muito além de tudo que já foi apresentado até agora. E para começar, o parasita saiu de dentro do corpo do Eren e se ligou na sua cabeça, fazendo com que a sua morte não acontecesse. E logo a consciência de Eren voltou. O parasita esticou seus tentáculos absorvendo Zeke para aproveitar do seu sangue real e uma grande explosão acontece, como se dezenas de titãs colossais estivessem ali. Os raios atravessam até para o lado de fora das muralhas. O distrito de Shiganshina está completamente iluminado e o céu se abriu. As muralhas começam a tremer e rachar, e de dentro delas existem titãs colossais. As muralhas começaram a rachar e ceder, e a batalha que está acontecendo entre Pieck, Mikasa e os outros foi drasticamente interrompida por esse acontecimento. Todo mundo está surpreso com o que está acontecendo, e a Gabi, achando que tinha vencido, simplesmente não pode acreditar naquilo. Para eles, a visão foi simplesmente o Eren tomando um tiro e voltando à vida. Eles não viram tudo o que aconteceu nas coordenadas, e as muralhas começam a desabar completamente, todas elas. Agora, na Ilha Parades, não existe mais nenhuma muralha, e todos os titãs da muralha estão expostos. Lembra que o Zeke tinha transformado muitas pessoas em titãs puros? Pois é, eles vão devorar todo mundo livremente agora porque não existe nenhuma muralha. E querendo ou não, grande parte disso é culpa da Gabi. Ela perdeu completamente. A cabeça de Eren se torna uma caveira, um titã maior do que todos os outros titãs está nascendo. E aí vem uma explicação pra gente, da origem dos titãs, que segundo as lendas, ela obteve o poder dos titãs ao entrar em contato com alguma coisa, que é o parasita. Então esse poder passou a ser herdado de geração em geração por eldianos que compartilhavam o mesmo sangue que ela. No entanto, ainda não se sabe a verdadeira forma da coisa, que começou tudo. Agora nós sabemos que foi mostrado no anime. Porém, o próprio anime não sabe afirmar se é um parasita ou um deus, que sentiu pena de Ymir e deu para ela poder. As costelas do titã do Eren tomam todo o lugar. O titã é gigantesco e vai até o horizonte. E os titãs colossais estão marchando para fora de Parades. O som dos titãs marchando faz com que o nome Rugido de Terra faça sentido.
E os titãs de dentro das muralhas, que tem 60 metros, se parecem até pequenos próximos do titã do Eren. Ninguém consegue nem imaginar que aquilo seja real. E a Mikasa tentando conversar é engraçado porque eles não conseguem ouvir um ao outro. O barulho dos titãs marchando é algo inacreditável. São muitos e eles fazem muito barulho. Então eles tentam se comunicar como dá. E o CGI aplicado nos titãs, a computação gráfica tá muito bem feita. Tá bem suave. Ficou muito legal. Mikasa e Armin estão aliviados, porque agora eles ganharam. O Eren ativou o estrondo. Ele tem só que destruir Marley. E Helena, por sua vez, está totalmente preocupada, porque o plano do Zeke era tirar a reprodução do povo eldiano, e não ativar o estrondo. Mikasa, mesmo vendo que o Eren falou que odiava ela, tá na esperança de que tudo aquilo faça parte do plano. Afinal, ele falou que odeia ela, ele bateu no Armin, mas agora ele ativou o estrondo, ele vai destruir Marley e todo mundo vai ficar feliz para sempre. Só que na sua inteligência, Armin nota que tem algo errado. O Eren chamou titãs demais. Todos os titãs de todas as muralhas. Sina, Maria, Rose e todos os seus distritos foram completamente destruídos. Eren desfez todo o endurecimento de titã do mundo, incluindo o cristal da N. Se você se lembra, a N está no subsolo dentro de um cristal. O cristal dela foi desfeito. Armin comenta que é muito poder de fogo e diz que a pequena muralha do distrito de Shiganshina seria o suficiente para isso. Então tem algo errado no que está acontecendo. Eles são rapidamente puxados para a coordenada. E é a primeira vez que eles estão ali. Então eles voltam e entram de novo. Eren chama todo o povo eldiano nas coordenadas, mostrando que ele tem o total controle do Titã Fundador, incluindo a Gabi. E ele fala para todos eles que ele vai proteger a Ilha Parades. Ele não aceita esses ideais de destruição do povo eldiano. E os próprios eldianos que estão fora da Ilha Parades e estão querendo que a Ilha Parades seja destruída, vão descobrir o terror de Eren Yeager, já que de agora em diante, tudo o que existe fora da Ilha Parades vai ser completamente pisoteado e esmagado e destruído por Eren Yeager. O povo da Ilha Parades vão ser os únicos habitantes do planeta Terra. Tudo fora dela vai ser completamente destruído. Ninguém pode parar Eren Yeager. E Historia, que já sabia desse plano, observa atentamente. Eren diz que se recusa a todos esses ideais que não levam aos caminhos da liberdade, já que o mundo todo se uniu para destruir uma pequena ilha. Como, por exemplo, quando Willy Tybur e alguns líderes mundiais declararam que iriam atacar a Ilha Parades. Eles são nações grandes e poderosas e a Ilha Parades é uma pequena ilha no meio do nada. E é claro que ele não aceitou isso. Ele decidiu retaliar e aquela pequena ilha vai esmagar o mundo todo. A figura do titã de ataque de Eren Yeager agora é totalmente diferente. E comunicando-se mentalmente com todo o povo eldiano que existe no planeta, ele diz que só vai sobrar a ilha. E assim, nós acabamos mais um maravilhoso episódio. Você precisa se inscrever nesse canal para ver as próximas análises. Curte aí o vídeo e se prepare, porque de agora em diante vai ficar cada vez mais emocionante esse anime. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.